O avanço automobilístico entre OVNIs. Sim, se nós, tão pequenos, tão baixos em nível de consciência, conseguimos evoluir do Fuquinha ao Rolls-Royce, por que eles, arcontes do destino, não fariam isso muito antes de nós? Mas eu dizia, não confundam essas coisas aparentemente visíveis com algo que se compare a qualquer tipo de engenhoca humano. Eu dizia que qualquer aparição, qualquer visão nesse aspecto é um aspecto mediúnico. Ah, mas eu não sou médium, eu não pertenço a nenhuma ordem, não sou espírita e já vi essas supostas máquinas, entre aspas. Você não viu com os olhos, pode ter certeza. Ah, mas foi uma massa crítica que viu. Também não se está vendo com olhos. É difícil de entender isso. Porque se você visse com os olhos, você veria todos os dias, seria comum para você. É um momento, é uma deixa, é uma abertura. E quando você está aberto, você não precisa ver apenas coisas desse aspecto. Você pode ver o passado e o futuro. Coisas do passado, como pessoas que já foram, que você crê que não estão mais aqui. Como você também pode ver ecos do futuro, do que vai acontecer, do porvir, com toda a nossa vida humana e até com o universo. Mas vamos entrar nesse assunto específico, né, que há muita controvérsia, é muito fake news, é muito achismo. Por que em época essas realidades se apresentam diferentes? Como, por exemplo, você viajar para o passado, lá nos anos 60, né, a cereja do bolo das ruas era o Fuquinha. Isso já começou lá na Segunda Guerra. Era luxo ter um Fusca estacionado na sua garagem. Hoje temos carros elétricos que nem obedecem muitas vezes ao nosso comando. Esse é o perigo da IA. Porque a IA é muito parecida com nós. Nós também somos uma inteligência artificial, porém com o risco potencial de se colocar emoção e pensamento em algo artificial. E a gente vê que as nossas atitudes é como um robô. É muito comum você conhecer a frieza humana diariamente, no seu cotidiano. Pessoas totalmente indiferentes, como máquinas, muito produtivas, mas pouco essenciais. Quando não são nada por dentro. Mas vamos para as configurações, porque que antigamente aparecia o disquinho. Compare o disquinho com o Fuquinha. Hoje todo mundo relata triângulos luminosos. Isso aí, sabe, tem um carnaval disso no astral. Só que você não olha para cima, você está acostumado, você leva para a sua alma, que na verdade é um fantasma ainda, um broto de alma, todas as crenças e teimosias do plano físico. Você está conseguindo deixar o próprio sutil denso, com as suas manias, com as suas opiniões, com as suas crenças, com as suas pseudo-constatações. E isso vai lhe prendendo aonde? Aonde isso tem afinidade. Você volta de novo para cá. Então, quer dizer, você é o maior apoiador, né, dessa mal eleição, né, de eleger isso aqui como o objetivo. Pode ver, as pessoas quando fazem turismos, ela fotografa, ela leva como recordação, né, entra nos templos, ela ali que ela vê Deus, né, quando ela olha para uma paisagem, ali que ela vê a essência.
E tudo isso tem fim. E sabemos que algo divino, eterno, não tem fim. Então não pode ser reflexo deste. Mas vamos lá. Por que que hoje apareceria algo nesse aspecto diferente do nosso próprio passado? É fácil de entender que um disquinho, ele pertence aqui. Não são do reino humano, mas pertencem ao aspecto terra, muito limitado. Esses disquinhos que vão para lá e para cá. Mas para que o homem hoje consiga conceber que isso é real, eles mesmos têm que evoluir, se moldar à nossa ignorância, para que podemos simplesmente aceitar. O que é um triângulo? É a mesma coisa comparar o que o antigo esoterista fazia para se proteger. É um círculo básico. E agora compare com aqueles que seguem a filosofia da Merkabah. Um triângulo sobreposto um dentro do outro, que é até um símbolo que já é por si mesmo abstrato e absurdo para se reproduzir aqui. Não há como fisicamente um símbolo como a Merkabah ter realidade física aqui. Só é concebível no sutil, onde tudo se compenetra, que é a própria quinta dimensão, é a mecânica dela, que é a compenetração, nada barra a nada. Por isso que as pessoas não querem essa ideia para si. Por quê? Porque estão acostumadas no apego de um abraço, de tomar, de pegar, de agarrar, é meu. Imagina você num nível de realidade em que nada você pega. Essa é a realidade das máquinas, das supostas máquinas, que na verdade só são máquinas porque são mentais. E o que é a mente senão uma máquina programada? Paz e venceu a todos.